Então vamos lá, né, gente? Falar sobre diferentes, mas iguais, que é o título da nossa mensagem de hoje. Mas como é que pode ser diferente, mas ser igual? As coisas diferentes são diferentes e as coisas iguais são iguais. Mas a gente hoje vai ver que as pessoas são de fato diferentes, mas aos olhos de Deus, elas são iguais. E aí, para a gente falar disso, eu vou pegar o meu quadro amarelo, vou dividir com uma linha vermelha super maneira e vou contar uma história que eu tô inventando e vou inventar agora. É uma história inventada para a gente saber como é que essa história de ser diferente, mas ser igual. E depois a gente vai lá para os ensinamentos da Bíblia que vão falar exatamente sobre isso. Como pode ser diferente se é igual? Como é que pode isso? Então a gente vai falar da Dona Lourdes. A Dona Lourdes tinha 4 filhos. Ela sabia que eles não eram iguais, nem na aparência, né, gente? Nem na aparência eles são muito iguais. Na verdade, cada um tinha um gosto diferente e cada um gostava até de se vestir de um jeito diferente. A Dona Lourdes tinha que ser muito sábia, né? Para ela saber qual era a diferença e a característica de cada um deles. Por exemplo, o Kaique, ele gostava de praia, ele era surfista. Ele gostava da beça de praia. Aliás, o Kaique é meio parecido comigo, né? Eu só não sou surfista, mas eu gosto bem de uma praia, né? Então, esse era o gosto do Kaique. Sabia, tem gente que não gosta e tem gente que gosta muito. O Juninho, ele ficava em casa o dia todo porque ele não se afastava dos livros e do estudo. Ele era um menino estudioso. Ele não era melhor nem pior do que o Kaique. O Kaique tinha uma característica e o Juninho tinha outra característica. Cada um tem o seu jeito, diferente um do outro, não é verdade? São diferentes, a Dona Luz sabia disso. E a Glorinha? A Glorinha sabia todas as séries do Netflix. Ela viu que no computador também dava para ela pegar algumas e ela sabia todas as temporadas. Ela gostava de ficar lá vendo. Gostava de televisão e gostava de computador. Era o jeito da Glorinha, não tinha jeito. Ela não gostava de praia, ela não era surfista e também o estudo. Ela deixava um pouquinho de lado, mas era característica dela. E a Lalá? Ela lá cozinhava super bem, ela inventava pratos novos, ela fazia uns bolos deliciosos. Eles se vestiam de forma diferente e nem se pareciam muito, né? Apesar de que, se a gente olhasse, a gente via que um tinha assim um jeitinho do outro, parecia mesmo ser da mesma família. Mas cada um deles fazia uma coisa diferente. Eles eram diferentes. Eram pessoas com as suas características. Da mesma família, na verdade. A Dona Lourdes gostava de todos do mesmo jeito. O amor dela era igual para todos eles. Mas eles eram diferentes. Vocês já perceberam que o mundo é habitado por pessoas diferentes? No jeito de ser, na aparência. Podem até ser irmãos, mas sempre com a sua característica, sempre diferente. Vocês já perceberam que cada país tem a sua cultura própria? Cada pessoa tem o seu gosto, tem um jeito de ser, uma roupa para colocar, e às vezes tem país que se veste tudo mais ou menos do mesmo jeito, mas mesmo nesses países as pessoas são diferentes, né, umas das outras. Sabia que Deus podia ter criado todo mundo igual? Todo mundo do mesmo jeito? Mas ele não fez isso. Ele criou cada pessoa diferente da outra. Sabe por quê? Por vários motivos. Mas um dos motivos foi para que a gente aprendesse uns com os outros a aceitar essas diferenças e conviver com paz e tolerância. É muito legal isso. Mas a gente tem uma coisa muito importante que faz a gente ser igualzinho. Sabe o que é? Todos nós fomos criados com amor pelo mesmo Deus. Isso nos torna iguais. Então nós somos diferentes, mas nós somos iguais, porque todos somos criaturas feitos pelo mesmo Deus. Isso nos torna iguais. E na Bíblia tem uma história com Jesus que é contada
nos 4 evangelhos. Lembra os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, essa história, Jesus demonstrou na prática e de um jeito bem simples como é que ele considera a gente igual. E como que a gente pode ter comunhão e unidade com Deus e com todo mundo. A história se chama A Multiplicação de Pães e Peixes. E ela está contada nos 4 evangelhos, mas eu vou escolher o evangelho de João, no capítulo 6, do 1 ao 15, onde essa história também vai ser contada. Então vamos lá. O que aconteceu nessa história? Jesus estava ensinando muitas coisas às pessoas. Ele estava próximo ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. Então seguia ele, todo mundo seguia, uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos doentes. Então Jesus subiu num monte, assentou ali com seus discípulos, e aí viu que grande multidão, quando ele ergueu assim o rosto, ele viu que grande multidão vinha ter com ele. E aí ele falou a Filipe, onde que a gente vai comprar pão para lhes dar de comer? E aí, conversando com os discípulos, ele estava dizendo isso, na verdade, para experimentar, porque ele sabia bem o que ele ia fazer, né? Mas aí Filipe respondeu para ele, olha, vai ser muito caro alimentar essa multidão toda, porque não vai bastar só 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Denário era o dinheiro daquela época, tá, gente? Mas André, irmão de Simão Pedro, informou para Jesus, olha Jesus, entre essa multidão de gente tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Esses peixinhos estavam assados, porque era assim que eles comiam. Peixinho do lago assado. E aí, ele perguntou assim, André, mas será que isso vai dar para tanta gente? Para tanta gente? E foi ficando tarde. Jesus pediu para ver o rapaz e pediu para todo mundo se sentar. E aí o rapaz foi para perto de Jesus com o que ele tinha, né? Que eram os tais 5 pães de cevada e 2 peixinhos que pertenciam a ele. Aí Jesus pediu para todo mundo sentar e pediu que o rapaz compartilhasse esse alimento. E aí ele fez o seguinte, tomou os pães e deu graças e distribuiu os pães e os peixes entre todos. Mas como é que pode isso? Só o próprio Jesus pode fazer isso. Ele pegou os 2 peixinhos e pegou os 5 pães e distribuiu entre toda aquela gente. Sabe quantas pessoas tinham ali? 5.000. É o número 5 com 3 zeros. 5.000 pessoas estavam ali. Era muita gente, muita gente. E aí foi distribuindo. Olha, tem gente distribuindo aqui, né? E as pessoas todas organizadas, sentadinhas. E foram distribuindo, e não faltou alimento para ninguém. Pão e peixe assado para ninguém. Que coisa interessante isso, né? Como é que pode? Aí eu pergunto algumas coisas para vocês. Por exemplo, sim, antes de dizer isso para vocês, é o seguinte, sabe o que é essa cesta aí? É porque ainda sobrou, gente. Sobrou pão e sobrou peixe. Ainda foi distribuído toda a sobra. Juntaram e colocaram em outras cestas. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E assim os discípulos fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E aí, depois que todo mundo viu isso, todo mundo falou assim, esse realmente é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus fez esse milagre aí da multiplicação dos pães e peixes.
Mas o que tem isso a ver com igual, com diferente que a tia estava falando no início? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Jesus perguntou, por acaso, se alguma daquelas 5.000 pessoas, se algum deles queria um pedaço de lasanha? Será que Jesus não poderia dar uma comida diferente para uma pessoa e diferente para outra? Aí você fala assim, tia, se eu estivesse lá, eu não gosto nem de pão nem de peixe, eu preferia fruta. Mas Jesus multiplicou os pães e os peixes e transformou alguns em fruta? Não. Todas as 5.000 pessoas receberam o mesmo alimento, mesmo aquelas que só gostavam de salada, ou aquelas que podiam querer um hambúrguer, ou aquelas que queriam uma bonita pizza ou até pipoca. Por acaso, Jesus transformou pão e peixe em outra coisa diferente porque você não gostava de pão e de peixe? O que diz a Bíblia é que Jesus deu o mesmo alimento para todos. Será que Jesus estava querendo ensinar alguma coisa? Eu acredito que sim. Eu acho que nessa hora, quando Jesus pegou os pães e os peixes do menino e multiplicou em pães e peixes e todos comeram da mesma comida, na verdade, Jesus queria dizer que aquelas 5.000 pessoas tão diferentes precisavam entender que eles precisavam se igualar nessa hora desse alimento. Todos ficaram satisfeitos com o mesmo alimento, da mesma qualidade, simplesmente pães e peixes. Jesus não fez assim um cardápio variado para cada pessoa, ele não pregou a desigualdade. Pelo contrário, todos se igualaram no alimento, pães e peixes dados por Jesus. Jesus, uma inteligência maravilhosa, imagina, ele usou esse momento da alimentação para mostrar que não separava as pessoas pelo jeito delas. Às vezes umas mais ricas, outras mais pobres. Às vezes umas diferentes das outras, até pela cor da pele. Às vezes umas mais altas e outras mais baixas. Todos eram unidos de alma e unidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo amor, pela fé. No amor de Deus, nós somos um. E na Bíblia está escrito, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que é acepção? É diferença, é preconceito. Porque para Deus não há preconceito com as pessoas. Está escrito em Romanos 2,11. A gente precisa se lembrar de ter o mesmo jeito de Deus e não fazer diferença entre as pessoas, porque nós somos diferentes. Sim, nós somos diferentes, mas nós somos iguais, criaturas do mesmo Deus. E a gente precisa aceitar todas as diferenças, todas. E assim a gente é imitador de Deus como filhos amados. E a gente tem que andar em amor. E o amor nos une, o amor de Deus une todo mundo. E a gente falou nisso na semana passada. Vocês se lembram dessa figura? Se lembram dessa figura? Jesus demonstrou amor para todas as pessoas e eu tenho certeza que vocês super aproveitaram essa história, não é verdade? Foi uma história bem legal, não foi?